você tem uma primeira-dama dizendo que chamá-la de gastadeira é misoginia. E aí você tem uma militância que sequestra a representatividade, aí começa a ficar chato, é uma cagação de regra, eu não gosto muito de cagação de regra mesmo. Olá, membros da Free Speech Union Brasil e nossos seguidores, que por algum motivo que eu não compreendo não são membros ainda, por favor, visitem fsu.org.br para serem membros dessa que é a associação mais defensora da liberdade de expressão do Brasil. Já ajudamos o Monark a recobrar um pouco de justiça desde que ele foi censurado, é nosso membro. E por falar em membro, hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui, pela primeira vez, um dos membros beneméritos, né, a gente tem um conselho de membros beneméritos, que são 9 pessoas que a gente admira justamente por sua defesa da liberdade de expressão. Então, Penélope Nova, seja muito bem-vinda ao podcast da FSU. Como é que você tá? Gente, como eu tô sempre sem graça quando eu ouço uma introdução dessas, eu não me sinto para mim e essa é uma expressão que a gente usa muitas vezes e ela não faz a gente usa por hábito, né, mas é verdadeiramente uma honra ser introduzida, e aí não tem como não rir, não é mesmo? Mas ser Perfeito. introduzida assim é, além de um prazer, é uma honra, senhor Oliveira, assim como foi uma honra imensa receber o convite para ser membro, né, benemérita de uma associação que faz a defesa daquilo que é mais importante na nossa vida, né, na minha visão, de verdade. Foi tão perfeito você começar já falando em introduzida em membro, porque, né, a gente já é remetido ao seu excelente trabalho no Ponto P da MTV, uma das coisas pelas quais você também é super conhecida, mas só de contar para o público quem você é um pouco mais, né, Penélope, além de comunicadora, uma pessoa das artes, eu te considero nossa principal ponte com o mundo das artes, da comunicação. Você também é educadora física, sabe bastante de saúde, né, tá também comentarista de política agora, então parabéns por tudo o que você faz e também agora como paladina da liberdade de expressão, que não é à toa que a gente te chamou, né. Pra começar, eu queria que você contasse um pouco sobre essa trajetória sua, é porque em tudo que você faz, liberdade de expressão foi importante. Na hora de falar, né, dar conselhos sobre sexologia para jovens perdidos, eu inclusive te contei, né, uma das primeiras coisas que eu te contei, ao teu prazer de falar contigo, que você me ajudou, né, quando eu Imagina. estava no armário. É. E você foi transformadora na minha vida, uma voz, e continua sendo uma voz de uma sensatez tão natural, né, e você tem uma sabedoria, orgânica sua, você analisa as coisas, você direto chega a insights, que assim, eu te falei, não que rivalizam com os melhores analistas dos assuntos aos quais você se dedica. Então, primeiro, ajude a nossa audiência, os nossos membros, né, a saber quem é você. Bom, eu nem vou mais ficar sem graça, eu vou só pular essa parte e ser o mais objetiva possível. Eu, como você falou, né, eu me tornei provavelmente mais conhecida durante o tempo em que eu apresentei inúmeros mesmo, não consigo contar, assim, rapidamente quantos programas eu apresentei na MTV ali no início, bem início dos anos 2000, é quando eu me torno VJ, e eu apresentei vários programas, mas sem sombra de dúvidas, dentre os 2 que mais tiveram alcance e os que eu e a maioria das pessoas que acompanharam ali a MTV nessa época, pensando nos programas em que eu apresentei, são os 2 preferidos, um deles é o MTV na Rua, mas à frente dele é mesmo o Ponto P. E o Ponto P era um programa onde você falou, né, eu falava de sexologia e curiosamente, muitos anos depois, décadas depois, eu acabei me formando, né, eu fiz uma pós em sexologia, mas eu não tinha nenhuma base acadêmica para falar de até antes de sexo, né, eu sempre disse que o Ponto P, ele era um programa sobre relacionamentos. E aí, dentro da lógica dos relacionamentos entre jovens, né, adultos e dali por diante, o sexo é uma parte, né, importante desses relacionamentos. E aquela época eu
Bom, eu sempre fui bem espontânea, né, eu sempre fui comunicativa, em algum momento da minha vida me descobriram comunicadora e para mim foi uma alegria e algo muito sui generis mesmo, ter como trabalho essa função de ser eu mesma. E na MTV eu tive o privilégio, né, de ter isso como trabalho. Sou muito, imensamente grata por isso, é uma das grandes sortes da minha vida. Foi um encontro muito feliz. E aí, né, neste programa que foi ao ar por 4 anos, eu atendia telefonemas, e as pessoas ligavam e pediam pitacos, né, sobre a vida relacional, né, romântica, né, às vezes mais romântica, às vezes só mesmo meramente sexual, mas a gente falava, esse era o assunto central do programa. E eu tinha essa característica que eu já tinha antes, né, mas ali ela se torna popular, né, conhecida e tal, de falar sem muita frescura, para não dizer nenhuma. Até porque eu não via razão, em tratar sexo como algo fora do natural e do normal e do praticado pela maioria da população mundial, né. Então eu já fazia aquilo antes de ser VJ, na minha vida particular, e é engraçado, já disse isso Uhum. em outros papos, é uma coisa que eu fazia desde a meio que a infância ali, puberdade, né, eu fui conselheira de meninos na escola e de meninas, então eu tinha esse interesse por relações humanas desde muito, muito novinha, não sei dizer muito por que não. E aí quando a gente soma a isso o fato da época que eu nasci e do ambiente familiar onde eu cresci, né, o fato de que meu pai teve uma banda punk nos anos 80 e tal, eu vou me entendendo melhor também, né, sobretudo em relação a essa defesa, né, que é a defesa da liberdade. Você falou de artes, meu pai é um artista, né, eu considero música, sem sombra de dúvida, é uma arte. E aí a comunicação, bom, é uma arte se comunicar e tal, mas eu acho que o comunicador ele não é necessariamente, não sei se eu colocaria ele nessa esse verniz todo, eu acho que essa é a verdade, Uhum. assim, eu acho que é óbvio que é inegável o valor de uma intelectualidade e tal, mas ao mesmo tempo também me parece inegável que muitas das pessoas, quando fazem parte dessa intelectualidade, elas têm essa fleuma de se sentir superiores e eu acho isso um saco, acho isso um porre, É. acho isso ridículo, para ser bem sincera, porque daí não é mais sobre as ideias, e aí é sobre as pessoas, eu acho isso honestamente meio desprezível e redutivo, né, da figura que elas acham, julgam, querem ser, ou parecer que Sim. são, enfim. Mas assim, nesse primeiro momento eu acho que é isso, né, daí depois, bom, aí dali por diante a MTV acaba, aqui no Brasil e a internet chega, então a gente tem mudanças muito drásticas e assim, ainda sobre o que eu era na MTV, na verdade, onde me colocaram, eu entendo, não estou me fazendo vítima disso, mas eu acho que naquela época, por falar da maneira que eu falava sobre o assunto que o programa Uhum. abordava, eu meio que fui percebida por uma geração como alguém que representava um determinado grupo. E a verdade é que, desde aquela época, eu sempre defendi a liberdade, independentemente do Uhum. grupo, né. Sim, e antes da gente entrar nessa nova fase pós-MTV, aliás, grande perda a MTV ter acabado, não só por sua causa, né, por a gente ter saudade de você naquele papel, mas também a excelente comédia que foi feita ali, aliás, semente dos grandes comediantes que depois até foram para os maiores canais do país. Eu assistia lá em 2009, né, Comédia MTV, a Dani Calabresa, muita gente saiu dali, Não, até então foi uma a fábrica, tá assim, tá de sem criatividade. sombra de dúvida. Tá. Gente, até É. mesmo o Mion, né, quando surge ali na MTV, aquela irreverência dele e tal, o Piores Clipes, mas você sabe que a MTV nada é para sempre, né, então, muito embora a gente seja nostálgico e em algum grau eu não sou eu sou
zero nostálgica, mas obviamente sinto saudade, o contato com a lembrança, ele é sempre feliz. Mas assim, na minha visão, faz sentido que a MTV tenha pertencido àquele tempo, àquele espaço, e muito Uhum. provavelmente é por isso que eu tenho essas memórias ainda positivas, porque elas ficaram ali. Se a MTV, aquilo tivesse continuado, enfim, não sei se a memória. Sim, e o que interessa para a gente saber aqui, para a FSU, é como era isso? Você se sentia completamente livre Sim. para falar o que você dizia, até de palavrinhas feias que os Não, não outros existia canais, isso. vetariam? Hum. Na época, bom, eu entrei na MTV antes de me tornar VJ, né, então eu entro na MTV em 97, eu saio de lá final de 2011, início de 2012, ou seja, praticamente 15 anos, né. Eh, eu Isso simplesmente não existia. É estranho, né, lembrar que tem é pouco tempo atrás, né. Sim, nós éramos todos muito livres na MTV, né, no a gente era muito livre na MTV, todos nós éramos, as personalidades, as diferenças, tudo era visto e sentido, percebido como real diversidade, né, e como essa, então, liberdade praticada, exercida, né, de maneira igual, da verdadeira livre escolha, né, um livre mercado de personalidades, de visões, de preferências, de manifestações. Nesse sentido, é até engraçado, Sim, porque eu tô falando, eu fico arrepiada só em ter contato com a memória. Porque isso é muito, muito, muito especial. E num ambiente televisivo, né, muito embora a MTV fosse essa coisinha pequenininha assim, mas ela ainda assim era uma TV, isso não era nem um pouco normal, não era essa a lógica, isso não existia em uhum, nenhum outro lugar, né. Então a MTV foi esse laboratório que sintetizou um momento que ela nem sabia, não tinha como saber à época, mas ele é anterior a esse novo momento onde a gente existe agora. Então ela foi um sim. portal, sabe. Só quem viveu que pode entender de fato, né. É muito interessante o que você disse, porque essa liberdade de que vocês desfrutavam lá dentro tem tudo a ver com a criatividade, né, e o processo criativo. Sem a liberdade de expressão, não há criatividade. Se sair podando todo mundo, na verdade você está matando projetos lá na semente, né, e daí que a gente, como a gente já disse, muita coisa floresceu a partir daquelas sementinhas ali da MTV. Então você como você disse, não é muito tempo atrás, e a gente está num momento completamente diferente culturalmente agora, né. Então aquela liberdade, né, aquela coisa punk, radical e no bom sentido de livre, né, sumiu parece, porque agora a gente está num ambiente cultural que 2/3 dos brasileiros, segundo as pesquisas que eu vi, tem medo de falar. E é até meio contraditório, paradoxal, porque a gente está num momento de os meios ficaram fáceis, né, que você Sim. fala que a gente precisava da TV e a TV, né, precisava né, do sinal ali, a concessão do governo e tal, mas hoje você abre uma conta no Instagram, abre no X, né, no YouTube e fala, fala, fala. Mas parece então um movimento paradoxal, liberdade lá atrás, pouco lugar para falar, muito lugar para falar agora, sem liberdade ou uma coisa opressiva que está sobre a cultura brasileira. Como você vê isso? Olha, eu vejo com preocupação antes de mais nada, né, mas tentando refletir, porque isso é muito amplo, né, você falou, contém tanto, né, essas frases que você disse, que eu fico querendo não deixar nada passar. Mas eu acho que assim, ó, primeiro, a gente vive pouco tempo na Terra, né, então a nossa experiência de vida, ela é relativamente curta pensando em termos históricos. E aí eu sou obrigada a pensar que eu nasci em 1973, eu sou filha de pais hippies, né. Então assim, meu pai hiper atuante naquilo que era promovido, alardeado como contracultura, né. Eh e de fato, né, a
a revolução sexual ela aconteceu, né, a liberdade que adveio da pílula e todo o significado disso para o mundo moderno, enfim, é inegável, né, e tem seus efeitos. Trazendo para minha experiência, hoje, né, pensando naquela ideia que eu comprei, né, eu fui uma pré-adolescente que chorou quando Tancredo morreu, né, eu fui às ruas, né, acreditei no diretas já e tal. E também, fui ensinada de maneira completamente enviesada e hoje, graças à internet, eu pude de fato saber, também completamente equivocada, sobre o conceito, por exemplo, do conservadorismo, e aqui eu não preciso nem ser nem não ser, né, apenas reconhecer que muito desse pensamento foi reduzido, ele foi descontextualizado, reduzido, distorcido, para servir de narrativa histórica que visava construir algo que não era exatamente o que dizia ali naquela época que estava fazendo, né, então, eu quando eu entendi que uma coisa é a propaganda, né, então você se apropriar de ideias que parecem muito bacanas e que são quem não vai defender a liberdade, quem não vai defender a igualdade, quem em sã consciência seria capaz de ir contra essas ideias? Mas quando um campo político ideológico captura, usa, sequestra essas bandeiras e traz para si e para a população, no caso, a gente está falando aqui do Brasil, né, e foi o que aconteceu aqui, a ideia de que é esse campo que defende essas ideias, ao mesmo tempo que diz que o outro campo, então, por oposição, este é o campo da esquerda, então a direita é reacionária, é militarista, é golpista, é autoritária, é careta, é puritana, religiosa de maneira fundamentalista, e isso tudo foi plantado na nossa cabeça com muita paciência, né, um grau de engenharia social que quando você olha e né, avalia e percebe, assim, há que se parabenizar, né, porque foi um projeto não só bem planejado, mas bem executado e devidamente instalado. Então, assim, vários conceitos que eu não domino, mas que o pouco que hoje eu entendo, né, da construção dessa mente socialista que a gente vive aqui no Brasil, então você tem, por exemplo, pessoas da direita, então tá, a direita liberal, liberdade, né, pô, o radical vem daí, né, e aqui não é um radical de radicalismo, apenas da palavra, né. É a lógica da desconstrução, né, a revolução romantizada, sendo que essa é uma frase que me marcou alguns anos atrás, quando um amigo disse para mim: "Você é mais conservadora do que o que você pensa e tal". Na verdade, anterior a esta afirmação, eu ouvi um raciocínio, eu não vou lembrar quem fez, mas foi explodiu na minha cabeça, e é uma coisa, enfim, não é uma grande revelação, é simples e fácil de entender e é uma verdade. Todo mundo é conservador com aquilo que ama. Isso é uma chacoalhada foi na minha cabeça, né, porque eu tinha a visão de que o revolucionário, o que vai contra as regras, e eu entendo que eu fui programada, né, indiretamente a ter essa sensação, e alguém se beneficiou disso e certamente não fui eu, porque daí agora a gente então dá esse salto, você voltando à sua pergunta, você falou: "Ah, mas antes a gente não tinha tanto lugar para falar, mas tinha muita liberdade". É porque não havia risco, e o que que eu quero dizer por isso? Uhum. A a mídia, os canais, a informação como um todo, a imprensa, era tudo muito centralizado. Então, foi fácil, foi fácil deixar correr, porque na verdade não era livre, já era cerceado, né. E aí quando vem uma tecnologia nova, disruptiva, né, como a internet, e surrupia, né, desamarra tudo isso assim,
de forma impossível de controlar, pô, aí caíram os antolhos. Nossa, é muito a caverna, né, de você fala: "Meu Deus, espera, saí! Mentira, não é isso? O quê?" E foi assim que eu me senti, não tem muito tempo, alguns anos atrás, né, então isso sim é Uhum, libertador. E aí, a liberdade de expressão. Como não debater uhum, essas ideias? Como não fazer essas perguntas incômodas, né? Como não rever? Como aceitar explicações que foram ficando cada vez mais estapafúrdias e mais autoritárias e mais evidentemente censórias, controladoras, hierárquicas, né? Uma disputa de poder. E aí você fala: "Gente, desculpa, mas vocês não eram a galera da liberdade não?" Tipo, Pois é, o que você descreveu, eu coloquei num ensaio que saiu no livrinho que acompanhava, todos os inscritos do Fórum da Liberdade em 2025. Aliás, o primeiro ensaio que eu postei no site da Free Speech Union Brasil, em que eu digo que o Brasil tem, você falou antes, não representava risco para as autoridades essa liberdade de expressão. Agora sim, porque as redes sociais estão decidindo eleições, afinal de contas, e outras coisas mais, né. Então o que o Brasil tem, até na base legal, e a gente tem o semáforo da censura na FSU mostrando que tem leis nossas que precisam cair em poxa, nome da liberdade de expressão. Então o que a gente tem sim. é um campo minado de censura que geralmente não é acionado, ao menos que você, represente risco para quem está no poder. Então tem isso. Mas Penélope, eu quero te provocar sobre uma coisa que você disse que te levaram a pensar exatamente pelo tempo em que você cresceu, que você se fez como pessoa, que a direita é reacionária, carola, careta, ah, ela é isso tudo sim, só que não é toda ela, e provavelmente nem é a maioria dela, né. Então mas pela forma como você colocou, você não se encaixa nesses rótulos fáceis da política, né. Mas, você teve claramente, pelo modo como você falou, uma transformação na sua percepção. E, essa transformação teve algo a ver com a postura desses 2 grandes lados do tal do espectro político, quanto à liberdade de Olha, expressão? teve, claro, impossível negar. Eu vou voltar a isso, mas eu gostaria de me referir a esse preâmbulo que você fez. Eu não tenho o arcabouço acadêmico necessário para fazer, eh, uma afirmação, então eu vou fazer somente uma suposição, tudo bem? Eu suponho que a Claro. questão da da ideologia, por assim dizer, dos movimentos políticos de direita, eles não sejam, por definição, caretas, eh, e retrógrados, nem nada assim. Eu acho que isso tem mais a ver com a manifestação da natureza humana dentro dentro da construção dessa ideologia. Você entende o que eu quero dizer? Não sei se eu fui muito clara, mas, eu não acho que a ordem seja algo necessariamente autoritário. Ela pode ser, sem dúvida, mas o caos é o caos. Uhum. Então em que medida a ordem a gente pode desprezar a ideia de ordem, né? E aí, assim, a gente não precisa falar necessariamente em religião, no sentido estrito, né, na obrigatoriedade de uma religiosidade, mas essa mesma ideia de hierarquia e de ordem superior, quando a gente pensa em oposição no materialismo, ele também não me parece tão interessante como propósito, sabe? Então eu não o que eu acredito, e aí até um pouco nessa ideia do equilíbrio mesmo, e da dualidade, que é tão parte da nossa realidade, eu acho que
eu brinco que a humanidade parece que vive num grande barco viking. Lembra do barco viking? E tipo, é impossível ficar no meio, né, você vai pegando o empuxo, e quando você vê, você tá cada vez mais alto num dos Uhum. extremos, quando o equilíbrio é o melhor caminho, o mais sensato, talvez, né. E aqui não é sobre ser morno, muito menos medíocre, mas é só entender que quando você dá muito poder para um lado, você desequilibra automaticamente o outro, né. Então, no mínimo, é curioso observar que, bom, que os 2 lados briguem para ver quem defende mais a liberdade. Essa é uma briga que eu gostaria de assistir, né. Mas aí você tinha É, perguntado, só para não deixar de responder, você tinha perfeito. perguntado algo no E sentido de se essas minhas percepções, elas passavam uhum. pela ausência, né, por ter em algum momento dado sentido falta dessa liberdade. Foi mais ou menos isso que você perguntou, não foi? Essa sua trajetória de como você foi evoluindo no seu pensamento na política, tem a ver com como a liberdade de expressão é abordada pelos porque, assim, apesar de eu te provocar, eu vou ser o primeiro a concordar que as principais ameaças à liberdade de expressão agora, fora aquelas que eu já falei que estão em lei, vêm sim da esquerda. Eu tenho que, né, fazer essa diligência aqui. Então, pode terminar de responder que eu quero fazer mais uma provocação. Tá, é porque é inegável. Quando você olha para as questões identitárias, isso fica fácil de reconhecer. É o suprassumo, né, para qualquer pessoa que tenha dúvida, você só aponta isso e deveria ser suficiente. Mas com relação ao meu entendimento, né, político ideológico nessa disputa da liberdade de expressão, sim, para mim é muito foi difícil foi difícil entender, né, foi difícil perceber aspectos do Jair Bolsonaro como um defensor da liberdade. E aí falando aqui de política atual, assim, no sentido de ver que ele falou tanto dessa palavra e as pessoas que têm a liberdade ou deveriam ter a liberdade de elegê-lo como líder, passaram a ser perseguidas, né. Então, a gente o entorno, né, factual não é o ponto aqui, ficar rememorando fatos e eventos e tal, mas a gente até conversou, né, já sobre isso. Na hora que você tem um inquérito, né, o grau de formalidade, de materialidade de uma ação estatal, com todo aquele peso para criminalizar pensamento político, como não imediatamente entender que eu não preciso concordar necessariamente, ninguém deveria precisar concordar com a ideia, com a visão de mundo, nem querer seguir aquilo, né, para defender o direito de Uhum. outro acreditar, votar, se comportar daquele jeito, defender aquelas ideias. Então, foi um alerta roxo, não é nem vermelho, assim. E e é isso, é a hora que você é confrontado com os verdadeiros princípios, Uhum. porque é muito fácil, é gostosinho defender a liberdade de quem pensa igual a É. você, mas isso não é defender a liberdade, isso é só isso na adolescência tem outro nome, né, esse estímulo prazeroso, né, que a gente Sim. pode fazer na gente mesmo, assim, é muito limitado, né, ao nosso universo. Mas o nosso universo só tem direito de existir se o do outro e aí é o óbvio, né, aqui a gente não precisa muito definir o que é liberdade, subentende-se que todos que estão aqui já tenham esse entendimento. O que eu tenho não é uma provocação, mas uma observação que corrobora o que eu disse ao te apresentar, que você oferece insights que rivalizam com os insights dos intelectuais. Eh, por quê? Você falou em natureza humana, e é justamente a visão da natureza humana
que determina por uma teoria do Thomas Sowell o que é a direita e o que é a esquerda. Na verdade, ele abandona esses termos direita e esquerda, ele fala: "A gente tem a visão dos ungidos, ou a visão irrestrita, que acha que a natureza humana é infinitamente maleável, ou seja, o pessoal mais da utopia, da revolução, de mudar, 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 porque vamos atingir o ideal". E, contrária a essa visão, tem a visão trágica, que reconhece que a natureza humana tem um lado sombrio junto com ela e que as soluções, não dá para oferecer uma solução perfeita, é tudo trade-off, o que, você tenta é igual aqueles desenhozinhos antigos que você tem um dique e começa a vazar água, você coloca o dedinho ali, aí aparece outro buraquinho, você coloca o dedinho ali, todo tipo de solução social é assim, né. E, quando eu pensei nisso, nossa, ela acabou de fazer o insight do Thomas Sowell, que a diferença entre os 2 campos políticos é a visão da natureza humana. E aí eu vejo atrás de você tem uma frase do Thomas Sowell. Ah, é o George Do Orwell, é o Orwell. George Orwell. Eu adoro essa frase, justamente porque eu inclusive, eu que imprimi, né, tipo, Uhum. vi a frase, fiz a artezinha, peguei uma empresa de impressão, e fiz para mais 2 amigos e emoldurei e dei de presente, porque Orwell, né, nesse sentido, quando a gente pensa em universo distópico e tal, é uma cusparada na cara, assim, pensar o quanto a gente eu fiz uma camiseta, eu quero pôr à venda essa camiseta, a estampa ficou tão legal, o Make Orwell Fiction Again, é Uhum. muito necessário, né. Sim. É muito isso. Não tem não tem essa ideia romântica, né, e aí agora me veio, não é nem é indiretamente relacionado ao que você falou, mas me suscitou, então eu vou dividir contigo. Essa coisa do a gente ficou emocional demais, né, e emoção é muito legal, não me leve a mal, eu realmente amo uma emoção, eu sou super intensa e tal, mas uma das minhas descobertas, né, nesses últimos anos, questionando tudo isso e tal, e aí tem até aspectos profundos disso, da minha experiência pessoal de vida, né, o prejuízo que eu gerei a mim mesma por dar tanta importância de maneira desigual às emoções, né. Então, assim, a razão ela é sempre colocada como o frio, É. né, e então a gente é tão levado, né, pelas palavras, já que a gente falou de Orwell, né, tudo isso está tão e comunicação, estamos falando disso, então, tudo isso está tão interligado, né, a questão do pensamento, do controle do pensamento, do controle da língua, da limitação da criatividade que você começou abordando no início da conversa. Tudo isso é a mesma coisa, tá tudo dentro desse mesmo campo, né. Então quando você idealiza, cara, o idealismo e aí eu já penso numa outra coisa, né, que a sociedade pensa na juventude, eu venho questionando já tem tempo isso. Por que a juventude é tão alardeada como o primor, o melhor momento da vida? Deus me livre de ter 18, 20 anos de novo, por favor, eu sou tão melhor agora. Sabe, para mim mesma, que é o que importa, né, e não é um discurso talvez se alguma coroa, né, ali no meu alto dos 16 anos tivesse dito isso para mim, eu certamente ia tirar certeza, né, da minha lubrificação fácil de que isso era só o discurso de alguém que estava ressentida, um pouco já ressecada, né, Hum. pelas agruras da vida e tal, e eu ia colocar muito apropriadamente para uma adolescente, eu ia colocar esse pensamento nesse lugar na minha prateleira de ideias geniais e certamente verdadeiras, né, de quando eu tinha 16 anos. É sobre isso ter 16 anos, mas sabe o que que é? Eu não tenho mais 16, eu tenho 53, ia ser bem ridículo se eu seguisse a mesma lógica, não? Será? E aí tudo bem, né, as pessoas são livres para fazer isso, e eu sou livre para achar o que eu acho desse tipo de comportamento por parte Uhum. dessas pessoas e, né, desde que a gente esteja feliz com as nossas neuroses, eu também não acho que ninguém é obrigado a mudar. Não, não quero impor uma regra, uma conduta, também não, né, Sim. mas só trazer esse lado, né, a folha em branco,
e ai, agora a gente está nesse momento da história, onde a gente já sabe o que é necessário para criar Uhum, as regras que vão garantir esse mundo idílico, né, que não uhum. precisa de um Deus e tal, e sabe, e diz gente, vem cá, tem quanto tempo que a humanidade está por aí mesmo, tal, por que será que agora a gente e aí eu não, né, idealismo é legal como base, claro, e é um contraponto, de novo, a ideia do barco viking, né, mas tem que ter na outra ponta o realismo, senão Sim, fica com certeza. E eu quero aproveitar, e já nos levar ao que eu considero o tema principal, que é o mais premente a gente debater aqui, conversar a respeito. Você mencionou identitarismo, eu mencionei que a esquerda tem sido a maior fonte, não é a única fonte de pressão contra a liberdade de expressão, mas tem sido a principal na última década, embora haja exemplos sim da direita, por exemplo, quando o Crivella mandou censurar um quadrinho ali por causa de um beijo gay. Então a gente sabe que isso acontece também, mas a questão de preponderância, eventos culturais e quem está no poder. Então agora este mês entrou em vigor 2 decretos pró-censura do Lula, é assim que a gente aqui na Free Speech Union Brasil caracteriza. Um deles é inclusive completamente voltado para mulheres. Enquanto isso tramita na Câmara em regime de urgência, embora a gente, né, embora tenha sido protelado até depois do recesso parlamentar, essas convenções partidárias que estamos tendo agora para as eleições, o PL da misoginia, e tem, ou seja, eu como um homem gay, quando eu vi, por exemplo, o STF criminalizando palavras e expressões que possam ser percebidas como homofobia, eu me senti meio ousado, né. Não use minha identidade acidental, inclusive, que não é a principal coisa sobre mim como pessoa, acho que nunca é saudável você colocar essas coisas acidentais como o elemento central da sua personalidade. Mas, eu quero primeiro, você tem sido muito franca sobre isso, você tem comentado esse assunto, até como uma mulher que já sofreu bastante tudo aquilo que vamos falar da relatora do projeto, a Tabata Amaral, está pensando para fazer um certo pânico moral, é a minha percepção, para tentar passar esse negócio a toque de caixa. Então, as suas impressões sobre essa onda de calar a boca em nome de proteger você, como mulher, seu grupo, seu gênero, seu sexo. olha, de novo, né, mais uma pergunta simples, né, mas que me suscita tanta coisa que até é difícil organizar para no afã de não querer deixar nenhum ponto de fora. Primeiro eu tô de saco cheio, ele de verdade, dessa gente, né, 2026, e ainda tem tanta gente que acha que alguma lei vai resolver alguma coisa que o Estado não tem condição de resolver, né. O positivismo nesse sentido, assim, ele é meio desesperador, né. Quantas leis tem na nossa Constituição mesmo, a gente tem não falta lei nesse país, o que falta nesse país é punição. Então eu acho que nosso principal problema, no sentido de qual elemento, né, se alguém dissesse assim para você, qual a principal coisa que possibilitou tudo isso de horrível que a gente está vivendo? Impunidade, né, numa palavra, se eu tivesse que fazer uma fala só, porque a impunidade ela vai dando permissão para todo mundo, né, mas assim, quem vai avançando é quem tem poder, e aí se quem tem poder tem um projeto de poder e isso passa por controlar, aí foi meio isso que aconteceu aqui, né. Então a gente tem, eh, poxa, a questão do desrespeito basilar de uma repu do da divisão dos poderes na República Democrática, onde de repente, uma instância, né, passa a fazer leis e enfim, o poder que começa a legislar era o poder que não tem voto, então não pode legislar, e isso passou batido, porque o brasileiro, à época em que isso foi feito, não tinha a menor noção, não estou dizendo que o brasileiro hoje é super politizado e tem grande entendimento do funcionamento da política não, mas tá aí a internet, que possibilitou para aqueles que começaram a querer saber mais, porque não dá para aceitar o avanço das coisas, né, cada vez mais galopante e tal, de repente tiveram uma ferramenta através da qual puderam chegar às informações necessárias, né,
de maneira mais honesta do que a que o quarto poder se dispunha a oferecer até então. Então, neste caso, tem isso, essa é a primeira coisa, como que a gente ainda, né, e aí vem a emoção, automaticamente também, porque é a isca do anzol, né, a captura emocional é o que possibilita o sucesso dessa estratégia ainda, né, num Brasil onde as pessoas ao mesmo tempo não têm a menor dúvida, é isso que é paradoxal mesmo, se você perguntar para uma mesma pessoa: "Você acha que as leis são cumpridas no Brasil?" Não, a maioria das pessoas não vai pensar para responder, esmagadora maioria. "A lei é cumprida no Brasil?" Não. "Mais uma lei pode resolver o problema no caso da proteção à mulher?" Pode. Meu, não pode, tipo, oi, não, né, cadê o Silvio Santos, né, tipo, não, você quer vender a sua mãe por uma caixa de fósforo? Não, não, não vai ser bom. Não vai ser assim, mas ainda cola, né. E aí você tem tanto, a gente falou aqui de linguagem, e aí você tem que pensar no próprio uso do termo feminicídio, né, como ele Uhum, surge quando ele é criado, como ele é usado ou não usado, de que e aí quando eu digo ele é usado, é em diversos momentos, tanto nos registros, né, como na leitura dos dados, e assim, é tudo a lógica da construção da ideia feita pelo Estado dentro de parâmetros que não são claros, são tudo sempre muito subjetivo para atender a fins que são eleitoreiros, né, mas que são de concentração de poder e você está dando uma arma pronta para ser usada pelo Estado contra o cidadão, né. Uma das coisas que também eu vejo que o brasileiro não tem a menor noção, de maneira geral, é a ideia muito básica mesmo, elementar, de que, cara, para que serve uma constituição? A maioria das pessoas não, né, você não é uma pergunta genial, mas a gente não aprende isso na escola. E por que uhum. será que a gente não aprende na escola, não é mesmo? Mas assim, se a gente for ensinado desde pequenininho que tem lá um livrinho de regras, que originalmente foram feitas para proteger você do poder desproporcional do Estado, pô, o seu entendimento do quanto essas leis são do seu interesse e automaticamente você vai querer ter conhecimento sobre elas, e aí vai entender: "Bom, mas como é que aqueles então que eu elejo para poder aplicar essas leis, como é que eles são eleitos, o que que eu tenho que cobrar deles e como é que funcionam essas casas?" E é isso, né, a gente não tem a provocação, né, a gente não tem a informação na idade certa, não é provocado a refletir sobre isso Uhum, e aqui estamos, né. Então, na real, não surpreende, mas preocupa. E preocupa muito, porque a gente falou de identitarismo, e olha que curioso, né, pensando no ponto P. E aí é uma reflexão totalmente pessoal e que não é deste momento agora, né, para aqueles que gostam de achar, e dane-se, podem continuar achando, são livres para isso, né, mas uhum, saibam, estão errados. Porque agora é sobre mim, né. Aqueles que gostam de achar que a Penélope do ponto P, que eu brinco que é a velha Penélope nova, ela ela olhava para uma movimentação feminista que vinha sendo ventilada ali no iniciozinho dos anos 2000. Eu lembro de uma música da Valesca Popozuda, né, que era o "Eu vou para o baile de sem calcinha", né. Agora eu sou piranha e ninguém vai me segurar. Enfim, né, VMB, Valesca lá, aquela festa e tal, aquele furdunço. E na letra, ela descrevia uma situação onde ela descobria que ela era traída e o que que ela ia fazer? Ela ia dar para todo mundo. E eu, no ponto P, mais de uma vez, e não por causa da música, a música só era um retrato disso. Mas a lógica revanchista sempre me pareceu estúpida, né, uhum. então pô, se o cara é um babaca, e aí você vai ser uma babaca, pô, parabéns, você tá, né, entendi. Então o outro determina quem você é e ele ainda é capaz de te reduzir a algo inferior ao que você discordou, e a melhor coisa que você vai fazer é revidar? Não se sustenta, né.
Então esse tipo de coisa, somada então a essa lógica positivista, que já usa a emoção como elemento que permite que um poder ultrapasse a limitação original dele para interferir num mecanismo, chamar isso de progresso, né, porque daí já vem Uhum, com toda aquela carga da época na qual eu nasci e que acaba ecoando nas mentes da população inteira, porque nós vivemos esse, né, isso atingiu a todos nessa mesma época, né, toda a sociedade e tal. Então tudo isso facilitou uma construção que na prática vai contra a própria isonomia que era para a Constituição garantir, né. E é sim. de novo uma conversa com o identitarismo, porque é perversa a ideia de fazer leis desiguais para Uhum, corrigir, né, porque aí de novo Sowell e os trade-offs que você falou, e aí aqui os buraquinhos com os dedinhos, eles também cabem perfeitamente. Porque reduzir desigualdades é louvável e é objetivo, né. Mas querer acreditar que o mundo vai ser igual, pô, você viu certamente a fala do Marco Rubio, acho que semana passada, onde ele define a esquerda, e aquela fala dele é muito forte, né, ele fala: "Ao contrário do que o discurso, né, o ideário comunista desenha e né, a máxima diz que o mundo no comunismo é perfeito, ele é ideal", alguma coisa nesse sentido, ele fala: uhum. "Não é", né, ele é sem graça, ele é flat, ele não tem e a fala, ela é muito boa, né, e fere e aí voltando para isso, pô, não, as leis a gente tem que tratar todo mundo da mesma maneira, e não é para negar diferenças. Mas uma coisa são diferenças, outra coisa é desigualdade e querer forçadamente equilibrar essa balança através de mais lei que você está desequilibrando todo o resto, né. E aí criando e alimentando essa lógica, que só atende a quem está lá em cima, de jogar grupos contra grupos. Você vê, o teu grupo identitário a gente não era muito feliz na época do GLS não, Eli? Acho que sim, hein. E o que você falou me lembrou, você falou do Marco Rubio definindo a esquerda, eu lembrei de um trecho de um livro do Roger Scruton, conservador aqui do Reino Unido, em que ele, mas não é nem só por causa do que o Scruton diz, ele dá, o que o é porque tem gente que ainda insiste que o Karl Marx, era científico, era ciência, pura ciência, o socialismo científico, como ele próprio insistia. E não era utópico, inclusive ele xingou outros socialistas de utópicos. "Não, dispensa esses aqui, esses são os tópicos, a gente é científico". Então, aí tem um livro do Marx chamado A Ideologia Alemã. Eu vou só ler um trechinho aqui do Scruton sobre o que que o Marx é um dos pouquíssimos lugares em que o Marx diz como será o mundo se as ideias dele forem aplicadas, tá. Ele faz assim que o Estado vai murchar, tá, então os anarcocapitalistas vão gostar dessa notícia, não haverá lei nem necessidade dela, e tudo será de propriedade comum. Não haverá divisão do trabalho e cada pessoa viverá toda a gama de suas necessidades e desejos, caçando de manhã, pescando de tarde, cuidando do gado à tardinha e se engajando em crítica literária e depois do jantar. Isso é científico e não utópico, tá, Penélope? Enfim, mas eu quero Eu mais gosto é de insistir. quem defende essa ideia de iPhone 17 na mão. É ótimo. Mas enfim, eu quero puxar um pouco mais para a questão específica que está no debate público do PL da misoginia. Uhum. Eu espero que eu não seja muito, ousado em mencionar, mas você é uma vítima de violência doméstica, né. E o que está sendo alegado é que a violência doméstica teria alguma relação com a gente ser permissivo em deixar ideias misóginas circularem pelo mundo. Então, qual é a sua opinião, até como uma pessoa que literalmente sentiu na carne a questão? A Cara, culpa da violência é a expressão? meu Deus do céu, meu Deus do céu. Talvez essa afirmação, seja a coisa mais próxima de violência em palavras que eu posso admitir que exista no mundo, porque essa ideia, ai, ai, olha,
é tão louco pensar nisso, né, porque você vai tratar o todo por uma parte, isso é muito injusto, né, para começo de conversa. É óbvio que há pessoas violentas, então a gente já aqui já eu já discordo do princípio e sabe, assim, eu não sei nem por onde começar a discordar, de tanto que eu discordo. Aham. Porque a violência, eh, ela existe em mulheres são violentas, a maneira de mulheres acessarem a violência feminina é diferente da violência masculina e obviamente homens, geralmente, quase que sempre, são mais fortes fisicamente que mulheres. Isso ninguém está Aham. disputando. Mas a premissa, aquela frase, né, horrorosa que veio agora à minha mente, que é defendida por essas mulheres, né, "Ah, todo homem é um estups em potencial", cara, é tão é até preocupante, né. Será que a pessoa realmente acredita nisso? Qual a relação dela com os homens na vida dela, né, não tem um pai, não tem um irmão, não tem um tio, não teve um professor, não é possível, né. Então, eu já acho errado em princípio, acho muito é desonesto, talvez seja a melhor palavra, injusto parece pouco até, sabe, porque é desonesto colocar as coisas desse jeito. Então eu jamais concordaria. Há mulheres más, há homens maus, há Aham. pessoas, histórias e tal, então, de novo, né, reduzir a um grupo, dizer que um grupo então e aí já vem a história do patriarcado, que também é outra falácia do jeito que é apresentada, é tão chata. Uhum. Ai meu Deus, o patriarcado fez tudo, né, o patriarcado controlou o mundo o tempo inteiro, tudo é obra do patriarcado, e aí tudo de ruim no mundo é culpa do patriarcado, tá, mas então como diria Jordan Peterson, tudo de bom no mundo, então também, né, vamos dar esse crédito para o patriarcado aí, né, já que eles que fizeram tudo e essa parte ninguém quer falar, né. Então, é só para ir pensando, já que a gente está falando um pouco da questão da disputa política ideológica dessas ideias e de como cada campo tenta se apropriar disso. Pô, por definição, alguém que se entende como sendo a direita, não estando, né, não aceitando essa lógica identitária, ela deveria não aceitar isso, né. E a gente vê esses ecos, né, dessas ideias, eh, não falta na direita, né. Eu sei que a direita no Brasil é muito incipiente, eu sei que como a gente já conversou aqui, já tocou de leve nesse assunto, a qualidade da educação do brasileiro também é pífia, então não daria para ser muito diferente. Mas contando com a internet, com a iniciativa da FSU, né, com o debate e com algumas pessoas batalhando para que esse debate continue acontecendo, é importante que a gente repita isso, converse sobre isso, para que as pessoas possam perceber, porque eu acho mesmo que elas não juntaram ainda o Lé com o Cré, né. Eu acho que já tem bastante Aham. gente que acredita mesmo que a liberdade é importante, né, mas ainda de um jeito um pouco distante, assim, ainda olha pela lógica do: "Ah, a balança está desequilibrada, então está faltando liberdade para mim, mas não sei se conseguiria oferecer essa liberdade para o outro", então, né, no campo da disputa do masculino com o feminino, no campo da disputa, sei lá, da liberdade religiosa, né, e dessa Aham. obrigatoriedade, tem muito trabalho ainda para se fazer para na verdade, desfazer essa construção desse pensamento, né, que se manifesta independentemente do campo político ideológico que a pessoa percebe. E agora respondendo à última parte, você sabe que eu tô num grau com as palavras que eu já não me sinto eu já fico irritada de dizer que eu fui vítima de alguma coisa, por mais que eu tenha sido. Eu já me incomoda, Sei. eu não né, porque, poxa, se você for a coisa foi construída de um jeito tão radioativo mesmo, tem tanto gatilho, é um debate que está tão inflamado, talvez seja o melhor termo para Uhum. usar, que qualquer questionamento den fazendo parte do grupo, né, Uhum. seria o grupo
mais interessado, tendo o tal de outro termo babaca, mas, né, pagando esse pedágio aí, tendo o lugar de fala, estando nele, mesmo assim, se você faz menção, se você lembra que existe em algum grau um nível de autonomia pessoal ou de ausência, né, de assumir essa responsabilidade, e aqui não é para reduzir a vítima, a culpa não é da vítima, não, gente, eu posso realmente falar, né, e óbvio que há situações muito diferentes, há graus de dependência, eu não estou tirando isso da equação, mas a ideia de que o Estado, através de uma protetiva, de um papel, vai conseguir garantir e dar uma estrutura para alguém que não tem essa estrutura em si, do contrário, não estaria naquela situação, não teria conseguido sair no início, teria, né, então de novo, não é para responsabilizar, é que é um tipo de promessa, que não só ela é impossível de cumprir em nome da boa intenção que ela diz ter, como aí no arrasto ainda ela vem puxando um tanto de problema que ninguém aparentemente está disposto nem a reconhecer que necessariamente vem junto e não ajuda ninguém, ao contrário, né, então você já tem desequilíbrios muito incômodos. Palavra como prova, como peso de prova, e isso não se pode, que você Uhum. tem nesse campo da disputa entre os sexos, né, falando de disputa jurídica mesmo, quando você pensa em vara de família, quando você pensa nessa esfera relacional homem e mulher, cara, já é uma treta tão grande, e aí Uhum. vai vir mais um PL para dizer que, um conceito subjetivo. Pô, você tem uma primeira dama dizendo que chamá-la de gastadeira é misoginia. E aí você fala: "Gente, o que aconteceu com os crimes passionais? Onde eles foram parar?". É, é. E eu lembro quando você me disse, quando a gente teve uma conversa recentemente, que até o termo violência psicológica, violência política de gênero também te incomodam, né. E eu quero te ouvir sobre isso também, já que a gente está falando de terminologia, porque crime passional era a terminologia que a gente usava antes do feminicídio, né. Sim, é bem simples, assim, inclusive de explicar, é bem breve. Eu me recuso a equivaler violência física à violência verbal. Em uma frase bem objetiva, é isso. Então não é negar que, em algum grau, um sentimento diante de um termo possa surgir por parte de alguém. Isso é um fato. Às vezes, alguém por quem você tem algum carinho, alguma estima, você tem, enfim, ou não, né. Às vezes é alguém que você não Hum. conhece, mas essa pessoa faz uma leitura rápida de você e bate num lugar onde ressoa em você, então é uma insegurança sua, e aquilo dói em Uhum, você. É óbvio que isso acontece com todos nós, né. Mas uhum, querer dizer que esse problema está em quem usou o termo e não, né, para usar a palavra correta, né, e até porque ela é substantivo e é verbo, né, deriva e tal, a ideia da ofensa, quando você conjuga o verbo, a pessoa se ofende. "Ah, você se sim. ofendeu", né. Então lógico, "Ah, não, eu ofendi quando eu disse e tal", mas eu estou aqui tentando apenas ilustrar que existe inegavelmente a parte que te cabe diante de uma ofensa, ou pelo menos que seria possível, caso você se dedicasse a construir isso, é a capacidade interna de alguém que se conhece e que se recusa a deixar que o outro determine o seu valor. É o básico do bullying na escola, ele, né, é aquele Uhum, treino ali na segunda infância, lógico, devidamente acompanhado por profissionais, né, supervisionado e tal, onde
vai rolar, é a dinâmica da vida real, você tá ali num treininho preparatório, né. Então vai ter um moleque babaca que vai dizer alguma coisa que você vai ficar magoada e, né, e aí vem o pai dele, o seu pai, a sua mãe, para poder você chegar em casa e dizer: "Escuta aqui, quem é que conhece você? Desde quando aquele babaca vai saber quem você é e tal? Como que você vai ficar assim? Você não é, seus pais, sua família, seus amigos é que te conhecem, você tem que saber quem você é e tal". Esse tipo de coisa, espera-se que a gente desenvolva ao longo da vida. Não para atender a expectativa dos outros, mas porque, cara, não vai dar para você eliminar os babacas do planeta. As pessoas têm a liberdade, elas têm o direito de serem idiotas. Sim. Até porque era para ser mais azar delas do que seu, né. E além de ter sumido o crime passional, outra coisa que desapareceu, Penélope, foi o machista. Porque todos são misóginos agora. Não, onde foram parar os machistas? Eu lembro quando a gente fazia críticas aos machistas, eu fiz muito, eu tive a minha fase feminista também. Todo mundo tem Ué, esqueletos no armário. mas Então a acontece. gente criticava o machismo, os machistas, tinha até machismo benigno, que era abrir a porta para a dama, né. Então, agora é tudo misoginia, Machismo porque a benigno é tipo um tumor. É um tumor, sim. né, é um tumor. Eu gostei disso. É benigno ou é maligno? Cara, tão engraçado, porque você não vai quer dizer, eu tenho até medo de fazer essa afirmação, mas tomara não se elimine o sexo, né, de fato. Então você vai ter o macho e vai ter a fêmea, então vai haver um comportamento que isso é ciência, né, para esperneio de alguns. Mas aí você vai ter Aham. mapeamento de cérebro, vai ver que algumas que naturalmente, né, você tem aí países escandinavos, de novo, né, me vem Jordan Peterson à mente, porque ele já falou muito disso, eu já vi ele falando várias vezes disso, mas de países que, enfim, trabalharam na promoção dessa engenharia social por essa questão, né, de cotas e, não, mulheres em tal ambiente, mas assim, não há o interesse natural, você tem as exceções. Eu muitas vezes me sinto bem mais menino, né, para muita coisa, mas e daí, né, é só uma estatística e tal. Então, quando você fala do machismo, é simplesmente a visão majoritária, né, e aí a maioria dos homens, é um pouco isso, né, ou pelo menos era para ser, é em nome, me parece, de uma visão predominante de um dos sexos. E aí, lógico, se você fica ensimesmado nessa visão e quer impor a sua visão, né, e eliminar as outras visões, aí começa a ficar chato, é uma cagação de regra, eu não gosto muito de cagação de regra mesmo e tal, eu acho que é legal que tenha regras, você escolhe as que faz sim, você segue as regras que faz sentido para você sem desrespeitar, né, as regras fazendo sentido para os outros e tal. Mas você perguntou onde foram parar os machistas, é outra coisa dessa língua, né, e essa característica do identitarismo, assim, eles sempre precisam dobrar a aposta, né, a intensidade, Uhum. a inflamação, ela vai ficando muito alta. E esse é um tiro que sai pela culatra, Sim. porque é aí que a sociedade olha e fala: "Putz, passou do ponto". E isso vem Uhum. acontecendo, né. Vem sim. Eu lembro de um amigo meu que me disse que, quando estava, começando o auge desse identitarismo, desse radicalismo, que ele estava solteiro e que ele estava com medo de flertar com mulheres negras, porque aí aconteceu algo que piorou tudo, que printaram ele falando isso, e Não. aí, virou racista instantaneamente e misógino instantaneamente. E ele estava falando isso por causa que ele estava vendo uma radicalização, na opinião dele, na visão dele, desse grupo. E é o grupo que é mais tratado como o alecrim dourado, né, pela ideologia. Isso é tão injusto até, com as mulheres negras, que há tantas e tantas que não se subscrevem a isso, né. É uma ideologia que finge, que foi eleita pelos grupos que ela alega proteger, não foi eleita, né. Fala em nome de todos. Aí você Nos tem uma Estados Unidos militância que sequestra a é, representatividade, e aí eles ditam as regras, e se você faz parte daquele grupo, você tem que concordar com eles, mas esqueceram de perguntar para todo mundo quem elegeu vocês, como você disse. E aí, eu sim, vi um papo e os seu Estados com o Unidos quando Risério, não é teve o Risério que fala? Que quem ah, elegeu esse grupo foi justamente a elite
que eles querem combater. Sim. E aí, como é que fica essa incoerência? É, exatamente, é a crença de luxo, como diz o Rob Henderson. Mas eu só queria dizer, os Estados Unidos, quando eles foram fundados, eles estavam se revoltando contra os britânicos, eles tinham um slogan, né, que é "No taxation without representation", sem taxação, sem representação. Acho que a gente tem que adaptar sem lacração, sem representação, tá. Nada de lacrar em meu nome, nada de passar a fazer ativismo judicial pró-censura no meu nome como homem gay, como eu tô falando, e acredito que você vai concordar, nada de, limitar mais a expressão em nome de combater uma certa misoginia fantasmagórica, né, em seu nome também, Não, né, e tira nada de me lacrar sem me representar. inclua fora dessa, né. Você falou uma coisa sobre o relato do seu amigo e da problemática que você acabou de mencionar, tem uma coisa que é terrível e que se perdeu no horizonte, a importância da intenção, né. E e a intenção ela é sim fundamental e curiosamente em diversos discursos ativistas, as pessoas realmente passaram a dizer que a intenção não importa. Como assim? E isso não isso aconteceu no New York Times, quando um editor sênior de ciência deles lá, teve um aluno que veio perguntar para ele, eh eh, por que havia um tabu em torno da palavra com N, Sim, que eu não vou você não falar aqui porque o YouTube precisa. vai pegar. Eh, não precisa. Aí ele mencionou a palavra para explicar para Lógico, esse né, aluno. E aí ele foi cancelado, ele foi demitido do New York Times, e aí o próprio, líderes lá dentro do New York Times falaram explicitamente: "A intenção não importa, a intenção é não forte, importa". Isso é muito é perigoso. forte. E ainda não só, com perdão do francês, é escroto falar, mas quando você entende que isso está sendo dito em tom de regra, como um ditame mesmo, e portanto ele exprime o desejo, e a essência desse pensamento, quando você pensar isso já é, assim, ou deveria ser, muito assustador. Aí, quando eu penso que o que as pessoas esperam ainda para melhorar isso, é ter o Estado como mediador dessas regras, né, tipo, o Estado como agente promotor disso, e aí uma parcela do Estado que nem eleita foi para. Cara, e aí você vê Sim. gente da direita, né, não, 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 apenas não, porque não é sobre direita, não é sobre esquerda. É sobre, de novo, o direito de você ser quem você é, de fazer as suas escolhas, no âmbito privado, da sua individualidade, sem outra pessoa, não importa de que campo, não importa de que poder, de que esfera da sociedade, vir dizer para você o que você é, o que você tem que fazer, simplesmente porque você não faz isso com o outro, porque você não quer que alguém faça isso com você, né. Enfim, Uhum. a cagação de regra, ele É. Esse termo resume não. muita coisa. Eh, eu queria caminhando um pouquinho para o final, falar de um aspecto sobre você que, pode surpreender alguns, que você é uma pessoa de fé. E recentemente a Free Speech Union Brasil, se você tiver vontade para falar disso, claro. Recentemente a Free Speech Union Brasil, a gente abriu até uma reclamação no Conselho Nacional do Ministério Público, porque uma certa promotora, num evento que era privado, mas estava ali uma associação de, pessoal que trabalha com, assistência social, ela ela ficou primeiro que ela se ofendeu, então foi todos os aspectos ali que tem tudo a ver com o que a gente estava dizendo. Primeiro que ela se ofendeu de alguém mencionar Deus, né, e assim, e não era nem uma oração, ela chamou de oração, ela falou que foi, assolada, uma coisa assim, como se ela tivesse sido violentada por aquela menção. Foi "Primeiro, minha filha, resolva seus problemas com seu terapeuta, né. Eu que sou ateu não me ofendo, aliás, se falar: 'Fica com Deus ali, Deus te abençoe'", eu falei: "Obrigado, A obrigado". Eu sei que a intenção, intenção, né, Eli, não só a a intenção, mas intenção. é. Intenção, para voltando de novo, né, então a gente teve que porque ela estava ali no papel de um representante do estado, inclusive ela mesma falou em nome do Ministério Público, se colocou, né, encarnou a instituição como fazem Certo, certos juízes sim, no STF, encarnaram a sim. Constituição, né,
para tentar intimidar. Então, por isso a Free Speech Union agiu, tá. Ela é livre para criticar o cristianismo, assim como ateus como eu são livres para, né, mas, não, ela estava tentando fazer o que a gente chama de efeito inibidor, né, o chilling effect, que ela não pode fazer isso. Então isso é sim uma ameaça à liberdade de expressão, por isso a Free Speech Union agiu. Não é que a Free Speech Tem Union que é explicar, laica, né. ela não tem, ela inclusive é É laica, mas apartidária, não é não é de direita laicista, nem de esquerda, ela está aqui pela liberdade de né. expressão. Não é laicista, sim, não quer porque é tomar partido, né, você ser contra as religiões e religioso, querer banir elas do espaço público e como a promotora se pronunciou desse jeito, isso também é tomar partido, Exato. não é neutralidade. Então, como uma pessoa de fé, eu quero que você reflita conosco aqui um pouco sobre isso, não precisa ser exatamente esse caso, mas como você está vendo a liberdade religiosa também no Brasil, que é uma coisa curiosíssima, porque é agentes do Estado às vezes tentando coibir algo que é a opinião da maioria dos brasileiros, que há um Deus, que esse Deus enviou seu filho, e esse filho, se sacrificou para salvar a humanidade. Essa é a maioria absoluta de opinião no Brasil, como você vê. É, e sem sombra de dúvida é a maioria da população e um deveria ser direito de escolha, a escolha da fé. É mais uma liberdade individual que não diz respeito a ninguém. Então a manifestação do Estado, né, Cláudia Leite, Yeshua Uhum, trocou, Iemanjá, a letra dela, aquela problemática ali, eu acho que ilustra o grau de que a gente deveria ter, e aí a gente, não necessariamente com você, né, que não tem uma fé, mas você olha e enxerga o problema, porque ele diz respeito às liberdades individuais, né, que a FSU se dedica a proteger. uhum, É simples assim, a sua fé diz respeito a você, né, o meu e é até curioso, porque acaba que tem a ver, né, é óbvio, a igreja e eu não sou uma profunda conhecedora, mas você tem ali toda uma hierarquia, você tem uma estrutura, você tem regras, né, você vai ter tudo isso e ainda assim, né, a religião católica, porque eu nasço numa casa meu pai não, mas meus avós, sobretudo minha avó materna, meu avô também era bem católico, mas a manifestação diária que eu via de fé e na intimidade dela era da minha avó, então não era e aqui não estou fazendo um julgamento, mas não era minha avó não era aquilo que você pode chamar, sei lá, de alguém uma carola da igreja, e de novo, não estou falando isso com menosprezo, total respeito, às liberdades, né, e a relação das pessoas com o Deus na intensidade, na medida, no cumprimento daquelas normas que elas escolherem seguir e tudo mais, em nome do que elas acreditam. Eu gosto muito de rituais, Hum. viu, Eli, antes de mais nada. São eu acho especiais de ver, eu tenho os meus e não necessariamente religiosos, então, esse espaço, né, para os rituais e tal, eu vejo um valor imenso neles. E aí quando você traz essa outra dimensão, a dimensão espiritual, e passa a refletir sobre ela, eu acho que, não é nem sobre a minha fé e esse exercício, mas ao mesmo tempo que a igreja tem a doutrina e tudo mais, ela também tem o aspecto humano, né. Então a parte pastoral da igreja, ela nunca vai negar a natureza humana, porque é isso, né, uma co sim, então de um lado, você almeja o sagrado, o divino, a santificação, né, o comportamento perfeito. Do outro, você não esquece que a sua natureza é falha, é caída, é desgraçada, né, e esse é o entendimento da fé católica, né. Mas aí vem a natureza humana com essas características, aí você não tem nem como duvidar. Vai lá a natureza humana e na prática, o que que aqueles que buscam na cabeça deles e de fato até querem talvez mesmo, né, estar mais próximos da fé,
né. Aí eles buscam a sabedoria, o conhecimento, e quando você vê, muitas vezes eles estão incorrendo nesse pecado da soberba, de achar que os pecados delas são menores que os dos outros e se julgarem muito mais virtuosas do que a maioria da população, e olhar, dar pesos diferentes para pecados, e aí ferrou tudo, né. Jesus não deu like nisso, sabe, tipo, certamente Jesus não curtiu, e era para ser o mais básico, né. Então, a minha, para te responder, é o meu, é uma espécie de reencontro que tem, né, que eu ia perder mais meia hora para falar, porque ele me interessa muito, né, são, mesmo hoje, por conta dessa maneira com a qual eu encaro, né, eu tenho muito interesse na história da Igreja Católica, que é, quanto mais, e olha que eu estou bem no iniciozinho, mas quanto mais eu pego uma historinha ou outra aqui e ali, mais eu vejo que ela, assim como as outras, a história enquanto disciplina e tal, né, a própria história do Brasil, mas a gente falou sobre o conceito do conservadorismo aqui dentro disso e tal. O quanto a história da Igreja Católica também foi deturpada, e aqui eu não estou negando alguns abusos, mas curiosamente a gente, ninguém está pensando em, sei lá, explicar a história do comunismo como de fato ele aconteceu, ou quantificar. Eu vi algum papo de que tem alguma lei para poder obrigar o ensino da história do comunismo, acho que é nos Estados Unidos, eu não sei se é uma lei, eu não vi isso hoje, Uhum. vi de sopetão, assim, não vou lembrar agora, mas veio à cabeça. Então, assim, entender o aspecto histórico, entender, como que se dá, é muito interessante, é muito rico, e hoje eu acabei recebendo um presente, né, uma presença que é muito especial na minha vida, que é de um padre extremamente, conhecedor, sábio, sabe, de 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 tudo isso, de todo esse conhecimento, um acesso que só pode ter sido a minha figura favorita no catolicismo, ali na Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que daí, né, ele que falou pelos profetas e eu falante como sou, talvez, né, essa relação sem eu pensar, eu tenho vários Espíritos Santos desde criança, é uma figura que eu sempre curti muito, né, eu, enfim, não vou me atrever a querer explicar, porque é meio que desnecessário, é algo que me suscita para além do racional, sabe, é uma conexão que eu tenho realmente desde criança e que hoje, depois de todas essas reflexões, né, e ainda depois não, durante, né, ainda buscando saber o que eu não sei, e é muito mais do que o que eu sei, sem dúvida, mas diante dessa nova lente, né, desta virada que aparentemente eu devo ter dado, eu acho que foi o mundo que deu, mas tem sido legal olhar como que agora, depois que o mundo virou de ponta cabeça, onde que as mesmas coisas, os lugares onde elas estão caindo ao meu redor. Uhum. E o catolicismo, ele vem de encontro a isso, assim, também é uma outra área que tem sido, eu tenho tido muita alegria, assim, mesmo, tem sido especial, me dedicar um pouquinho, dedicar meu tempo para isso, e na figura do padre José Eduardo, que de novo, assim, ele tinha não pode ser à toa. Eu sei que você vai achar que é só uma coincidência, entendeu? Ele, mas assim, não, não é. Olha, longe de mim, negar o que você experimentou. Eu acho as pessoas mais interessantes, elas têm ideias sobre o cosmos, sobre o mistério da existência. O que eu acho trágico é quem passa pela vida sem se maravilhar com esses mistérios, sem pensar por que que eu estou aqui, por que que tudo existe, quais são as respostas, né. Eu gosto muito da filosofia, eu busco na filosofia algumas, dessas respostas. Mas, a gente sabe que na história da liberdade de expressão, combater as leis de blasfêmia, por exemplo, a intolerância religiosa foi muito importante. Então teve momentos de lutar contra algumas religiões, até contra a Igreja Católica em alguns momentos, e teve momentos, assim, que, eu lembro até na história da liberdade de expressão, a Transilvânia foi surpreendentemente, a Transilvânia foi um dos primeiros lugares que
foi permitida convivência de diferentes fés sob o mesmo estado, então dando já então, não dá para entender a história da liberdade de expressão sem falar na tolerância religiosa, né, e nas guerras religiosas também. E tem um historiador ateu, tem um dos podcasts mais famosos aqui do Reino Unido, que é o Tom Holland, tem o mesmo nome do Spider-Man, né, do Homem-Aranha. E Olha, ele escreveu um livro super influente, inclusive, que é a Gazeta do Povo, escreveu vários textos a respeito, que é o Dominion, em que ele, apesar dele ser ateu, na verdade ele luta com a crença dele, se ele é ateu, se não é, eh, mas ele, o que ele faz nesse livro é dar a César o que é de César, mas pelo contrário, dar à igreja o que é da igreja, que é, sim. que ele diz assim, que vários desses valores que a gente pensa como ocidentais e que nos trouxeram coisas como liberdade de expressão, tem uma semente no cristianismo. E eu também já fiz esse reconhecimento, lembrando, assim, da minha educação católica também, de trechos como, esse "dá a César o que é de César", pra mim, parece bastante o início justamente da laicidade, sem ser laicista, né, que a gente estava falando antes. E tem o "não atire a primeira pedra", eu sempre achei muito interessante, porque, como você estava dizendo mais no começo da conversa, é salutar, é um pré-requisito da liberdade de expressão, como defensor da liberdade de expressão que você é, e que eu sou, que eu não preciso concordar com aquilo que eu estou defendendo que seja livre para ser falado. E esse não atirar a primeira pedra, para mim, tem esse núcleo de renúncia a esse julgamento apressado, né. Então eu acho Mas que é é o ame ao próximo como a você mesmo, no sentido de você ter a generosidade da misericórdia que a gente precisa ter para suportar a nossa própria existência. Se a gente só focar nos nossos defeitos, né, e ainda que a gente precise trabalhá-los, né, mas entender que a gente não é nem só os nossos defeitos, tampouco as nossas qualidades, né, a gente é mais do que isso. Então, os mandamentos, né, da Igreja Católica, eles são, antes de qualquer coisa, eles são muito humanos, né, então, por que negar isso? Desculpa, eu te interrompi, não Não, queria não não. interromper, eu queria que você justamente, pegasse o bastão e raciocinasse a respeito, para a gente amarrar tudo junto com, porque eu conversando contigo eu vejo como é um lado interessante e importante da sua vida também, como, né, como uma pessoa que a gente admira por defender a liberdade de expressão. Eu acho que tem uma coisa a ver com a outra. O seu reencontro com a fé veio junto com o seu, talvez, reencontro a essa forma de ver o mundo que dá mais espaço para a liberdade, talvez. Não que você não fizesse isso, eu acho que você sempre fez isso instintivamente, inclusive, até muito antes dessa sua evolução, eh, de pensamento sobre política, né. Eu acho que tem tudo tá tudo muito amarrado junto. Como é que você vê É isso? até difícil, eu vou ser muito sincera, eu acho que eu entendi o que você enxergou e o que você está querendo abordar e, sendo muito franca, eu acho que eu não vou conseguir nem elaborar. Porque eu acho que você percebeu uma coisa que é real, é esquisito ele, porque é como se sentir, e aí agora não é o sentir emocional, é meio que essa questão espiritual mesmo, que tá para além de mim, da minha existência, que estaria, e aqui eu vou dar um salto, mas que estaria nessa mais próximo dessa dimensão superior, assim, e que é algo mais para eu confiar, do que eu raciocinar, do que eu racionalizar, do que e aí, portanto, ao fazer isso, egocentricamente, eu aproxime mais da minha dimensão, que é humana e que é inferior. Não sei se faz muito sentido e se era nesse campo que você Era estava, de fato, elaborando, mas foi para onde você me levou. E aí, eu quero buscar entender mais para me maravilhar mais, porque essa confiança nesse ser superior, criador de toda a vida, e perfeito, né, de quem a gente está, sim, muito distante aqui, eu tenho que estar mais focada e interessada em tudo acerca disso, dele, do que de mim mesma e da minha própria compreensão, sabe. Então, eu não saberia dizer muito mais além disso não.
Entendo, pra mim você está dizendo que é um convite, as 2 coisas, tanto a sua fé quanto o princípio da liberdade de expressão, são um convite a algo que transcende essa vida curta que a gente tem, como você disse. E eu estava falando da história da liberdade de expressão, né, quantos precisaram morrer por esse direito, né, no Brasil e no mundo, né, foi uma coisa conquistada tão às duras penas, e tudo que se constrói e outra, essa aproximação com o conservadorismo que você tem, e eu também vou dizer que eu tive, eh, porque é uma coisa muito, fundamental de que é mais fácil destruir do que construir, né. Então, e como dizia o Friedrich Hayek, que é um pensador do liberalismo que eu respeito muito, o o que ele tem um grande respeito por aquelas coisas que são feitas organicamente por decisões individuais de milhões de pessoas por gerações. Ele diz que os liberais, por definição, devem um certo respeito a esse tipo de coisa, língua, religião, economia, né, e dentro disso tudo a liberdade de expressão, né. É a ideia, você falou do Sowell, da página branca e do agora a gente pode, você não pode, como assim? Quem é você no game para essa altura chegar e dizer: "Ah não, tudo isso que veio antes de mim, isso daí não tá com nada", né, você tem, pô, vou fazer um paralelo aqui, pode soar esdrúxulo, mas para mim ele é muito coerente. Eu tenho cães, né, e eu tinha 6 cadelas numa época, e elas, eu brinco que elas eram a minha geração, a primeira geração da minha matilha, né. Hoje só tem uma delas que está viva, está com quase 18 anos, está bem senilzinha. E depois de um intervalo, e daí tem a ver até com a lógica da relação anterior e tal, então eu fiquei um tempo sem acrescentar novos membros, uns anos depois vem um dos meus Berneses, que é o mais velho, e ele inaugura o que é a segunda geração da minha matilha. E é muito interessante, porque eu não ensinei nada, quase nada para ele. E foi uma experiência muito louca observá-lo aprender através da cultura da primeira geração da matilha, as normas, os comportamentos, o que ele devia fazer, como ele era aceito. E aí, depois do Bernardo, vieram outros 3. Então eu pude assistir isso de novo acontecendo. E é um pouco isso que você falou, assim, isso tem um valor imenso, você não pode ignorar isso e achar que: "Ah, você é superior". Foi isso que te trouxe aqui, né. Você pode querer melhorar e é devido, é legítimo e é importante, mas sem virar as costas, sem ignorar, né, sem dar o devido crédito, o reconhecimento do que veio antes, de você, né. E é isso, é a lógica humana, né, a gente, aqueles que têm filhos e tal, então este aprendizado é passado, é a sua continuidade. E aí tem até um paralelo mesmo com a própria religião e tal, né, este é o sentido da vida, né, seja cientificamente, seja religiosamente, né, é assim que avança, né, a humanidade e tal. Então, não tem muito o que dizer além disso. Como Sem diz o liberdade a gente não vai para lugar nenhum. perfeito. Colocou o finzinho que eu queria. E como diz o filósofo, o sentido da vida é entrega ativa a projetos de valor, né, assim que resume o Desidério Murcho, um grande, divulgador da filosofia, um filósofo lá que é português e leciona na Federal de Ouro Preto, está num lugar bem bonito do Brasil inclusive. Entrega ativa a projetos de valor. Sim. E com isso, Penélope, eu quero te agradecer por fazer parte deste projeto de valor que é a Free Speech Union Brasil, que está já dando sentido à minha vida, né, e, eu digo isso, com a maior seriedade até, e espero que a gente consiga contribuir para um Brasil mais livre, né, que a gente está aqui para isso. E eu agradeço você por aceitar nosso convite, por ser nossa membro benemérita. Sei que você não gosta de lisonja, mas você merece muito. Então, muito Né, obrigado. eu sou muito grata mesmo, muito mais do que o que você pode imaginar, porque e aqui eu não vou me alongar muito não, mas essa entrega ativa a projetos de valor, eh
o princípio, né, o ideal, a gente falou de ideais aqui, né, eu acho que eu vou me permitir, a um breve se for para a gente se sentir especial por alguma coisa, precisa ser em nome de algo verdadeiramente valoroso, né, Uhum. e para além da na minha visão, né, para além da minha própria existência, né. E aí de novo, né, o campo espiritual tem a ver com isso também. Então, e o catolicismo, o cristianismo como um todo, e eu não quero soar religiosa aqui não, é só porque essas coisas estão verdadeiramente interligadas. E no dia a dia, estar através da Free Speech Union, de alguma maneira fazer parte de um grupo de pessoas que dividem este ideal, que dão a importância a este pilar central da existência humana, para mim é um privilégio e é fonte de força, porque de verdade, e aqui eu não quero soar altruísta nem absolutamente nada, mas ainda bem, eu acho muito mesquinho, né, o interesse em mim mesma, então é muito importante agir em nome de algo que seja infinitamente maior que a minha existência. E na minha visão, de verdade, a liberdade é esse farol, sabe. Então, estar entre iguais nesse sentido e me sentir fortalecida nesse grupo, se for para ser identitário, sejamos nós os paladinos da liberdade. Muito obrigada por isso, hein. Penélope Nova, muito obrigado por essa conversa. Até a próxima. Até, querido.